Glória a Deus, aleluia. Boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo. Mais uma quinta-feira, nós aqui na casa do Cordeiro, na casa de Deus, na igreja do Senhor, para nós vermos a pregar a palavra do Senhor, nós meditarmos juntos, nós estarmos juntos aqui nesse culto. Glória a Deus, aleluia. Na igreja evangélica Unidos com Cristo, Assembleia de Deus, estabelecida aqui em Ramamatos, na cidade de Ramamatos, aleluia, na província de Shizuoka, estado de Shizuoka e no país Japão, aleluia. É um privilégio nós estarmos aqui em missão para pregar o evangelho e a palavra do Senhor, para que venha tocar em nossos corações, em nome de Jesus. Já cumprimento o Brasil com bom dia, a paz de Jesus Cristo. Vocês que vão nos assistir, nos acompanhar, sejam muito bem-vindos. Deus abençoe a nossa família linda e abençoada no Brasil, os brasileiros, compatriotas, a todos aí do Brasil, pastores e pastores amigos, que deixamos aí em nome de Jesus Cristo, continuamos pregando o evangelho, a palavra do Senhor, aleluia, glória a Deus. Cumprimento o Japão com boa noite, konbanwa, aleluia, a todas as igrejas, a todos os pastores e pastores amigos aqui estabelecidos no Japão, aleluia, glória a Deus, e a toda a nossa comunidade brasileira, em nome de Jesus Cristo. Nesse sábado nós teremos a marcha para Jesus, começará às 13h30, aleluia, e vamos todos marchar no centro de Ramamatos, apresentando e honrando o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Você que é crente, você é nosso convidado para estar na marcha nesse sábado, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Cumprimento também em Moçambique, aleluia, lá na África, os pastores e missionários que estão envolvidos com o trabalho aí na África. Deus abençoe vocês, Deus abençoe esse trabalho maravilhoso que vocês estão fazendo, que Deus possa estar derramando as bênçãos sem medida para todos vocês aí, chuva de bênção para todos vocês, em nome de Jesus. Cumprimento o Lazimim também, meu amigo, glória a Deus, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus, irmãos. Vamos para a palavra do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Salmo 127, a introdução do culto, Salmo 127, hoje o nosso tema é o homem na torre de vigia, aleluia. Você tem vigiado? Você tem vigiado a sua direita, a sua esquerda, a dianteira, a sua traseira, você tem vigiado, aleluia. Hoje nós estaremos aprendendo a respeito da torre de vigia, aleluia, com o profeta Abacuque. Glória a Deus, você é o nosso convidado, aleluia. Salmo 127, eu quero que você abra sua Bíblia, aleluia, com muito temor e temor, para nós meditarmos na palavra de Deus. Mas antes de nós começarmos, aleluia, eu quero fazer uma oração para a abertura do culto, em nome de Jesus, para nós pedirmos autorização para o nosso Espírito Santo, o Consolador, que vai meditar conosco e nos ensinar a orar como convém e meditar na palavra de Deus. Fecha teus olhos, curva sua cabeça. Pai querido, Pai de poder e glória, Pai de maravilha, nós te amamos, te adoramos, bendizemos o teu santo nome, Senhor. Abrimos nosso coração, nossa alma, nosso espírito, nossa consciência, nosso subconsciente. Nos entregamos totalmente agora a ti, Senhor, como todos os dias, todo momento em nossas vidas, todo o nosso respirar, toda a nossa batida do nosso coração, para que nós venhamos somente buscar o Senhor, crer no Senhor, estar com o Senhor, porque nós queremos a vida eterna, Senhor, queremos a nossa salvação, queremos buscar, assim como esse povo que vai nos assistir, que vai meditar na palavra do Senhor, que é a voz do Senhor. Nós queremos aprender com o Espírito Santo, que Ele venha revelar a todos nós, a cada coração que vai assistir, e o nome do Senhor venha ser glorificado. Toda honra, toda glória, somente para o nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor de nossas vidas. É em nome de Jesus que eu te peço e te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém? Glória a Deus. Vamos ler então em Salmo 127, que diz assim: todo bem procede de Deus. Cântico de romagem de Salomão. Se Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam.
Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados ele dá enquanto dorme. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Com flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando preitar com os inimigos à porta. Diga glória a Deus, diga graças a Deus. A palavra do Senhor já diz tudo para nós, aleluia, que realmente em vão trabalhos que edificam, e se o Senhor não guarda a cidade, em vão vigia as sentinelas. Se você não está na presença de Deus, se você não busca esse Deus, o Pai Todo-Poderoso, aleluia, se você não se rende a Ele, se você não o ama, não tem a fé, se você não busca, não entrega a sua vida, sua família, aleluia, em vão, irmãos, nós estamos aqui nessa terra esperando a nossa salvação, a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo para levar a sua noiva. Glória a Deus. Então vamos agora meditar junto com Abacuque. Abre lá no livro de Abacuque, em nome de Jesus, o profeta Abacuque, para nós aprendermos com ele realmente o que ele passou, o que ele sentiu, o que ele viveu e o que ele deixou para nós escrito, para nós também ter como exemplo e nós fazermos e buscarmos a presença do nosso Deus. Abacuque já começa dessa forma, aleluia, a resposta do Senhor. Eita Deus, você está aguardando a resposta do Senhor? Você está aguardando alguma coisa do Senhor para a sua vida? Porque nós vivemos num mundo agora, aleluia, a qual desde o princípio, desde que existiu os homens, a política, tudo que tem nesse mundo, tudo que nós vivemos, tudo que nós vemos, aleluia, e tem muitas desfasagens nas coisas que acontecem, nas leis, aleluia. Então, quando muda a cada 4 anos a presidência, que é o homem principal que vai dirigir uma nação, tudo muda. Tem a esquerda, tem a direita, tem aqueles que professam a Jesus e aqueles que não professam Jesus. Então nós temos que aprender com Abacuque, com o profeta, que realmente nós vemos até nos dias de hoje, vivemos nos dias de hoje nas redes sociais, e vemos também que realmente tudo está muito bagunçado, tudo está muito assim, vulgar, tudo está muito assim, sem muita esperança e sem muita crença. As pessoas estão perdendo a fé, estão se esfriando, e nós vemos que realmente em todas as nações já não se fala muito na Bíblia, na palavra de Deus. Igrejas grandes estão se fechando, aleluia. Então as pessoas estão muito materializadas, as pessoas estão muito sem aquela fé, sem aquele temor a Deus. Então Abacuque nos explica bem, e você vê que Abacuque é no Antigo Testamento. Abacuque já viveu isto com os reis, viveu isso com todo o Império Romano. Então nós vemos até nos dias de hoje, quando muda a política, quando muda algum presidente, nós vemos que tudo se muda e nós ficamos todos vulneráveis, não é verdade? Nós temos que aceitar a lei deles, nós temos que viver a lei deles, porque senão somos presos, somos perseguidos e assim por diante. Sendo que a Bíblia nos traz, a palavra do Senhor nos traz uma liberdade para você, para mim e para todas as nações, para todo ser humano, toda a criação de Deus.
há uma liberdade para nós, uma liberdade espiritual. A carne pode ser até que fique presa com esses partidos, com as coisas, com a política, mas a nossa vida espiritual não. Nossa vida espiritual tem a liberdade no Deus Todo-Poderoso. Então é isso que nós carregamos com orgulho, com amor, com fé, com amor a Deus, com esperança, com perseverança, com obediência, fazendo a vontade do nosso Deus, crendo nele, para que nós venhamos realmente ter a nossa vida eterna. Porque aqui na terra tudo é passageiro, somos peregrinos, aleluia. Passaremos pela perseguição, passaremos pelas mudanças, transformações, mas nós não se renderemos, aleluia, ao homem. Não nos renderemos aos partidos, não nos renderemos às coisas do mundo, não se renderemos às leis do homem, e sim, glória a Deus, cumpriremos, mas acima de tudo estaremos com o nosso Deus, aleluia, glória a Deus. Então Abacuque começa assim, a resposta do Senhor. Abacuque procura uma resposta com o Senhor, aleluia, e ele vai para o Senhor em oração, pergunta, diz assim: por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sob a fortaleza, aleluia, e vigiarei para ver que o Deus que me dirá e que resposta eu terei à minha queixa, aleluia. É o que nós acabamos de fazer agora, é o que nós acabamos de meditar agora a respeito da queixa. Queixa qual? Você que é da direita, você vai se queixar por causa da esquerda. Você que é da esquerda, você vai se queixar por causa da direita. Não é assim a política? Você que é da igreja tal, vai se queixar da outra igreja que é tal, da doutrina da outra igreja. Você que está numa doutrina de uma igreja, você não vai se dar com a doutrina da outra igreja. São queixas. Agora, posso dizer uma coisa? O Deus é um só. Para a direita, para a esquerda, para Batista, para Mundial, para Universal, para a Assembleia de Deus, o Deus é um só. Não é assim? Jesus é o único, o unigênito. O Deus também é único. Então, as queixas de Abacuque são justamente essas, aleluia. Versículo 2: o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava-a sobre as tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Ele falou para Abacuque: meu filho, escreve aí um outdoor, escreve qualquer coisa, uma tábua, e põe em algum lugar para que todos possam ver, aleluia, tanto a esquerda como a direita, tanto a Batista como a Mundial, tanto a doutrina de uma, tanto as placas das igrejas, que possam ver, aleluia, glória a Deus, até que passa correndo, porque muitos não aceitam, muitos passam correndo, inclusive, aleluia, inclusive nas redes sociais, quando tem uma pregação, quando tem isso, quando tem aquilo, quando tem um versículo, nós passamos correndo nos dias de hoje. A nossa oração nos dias de hoje é 5 minutos, 4 minutos, 3 minutos, né? Muitos homens de Deus antigamente ficavam 4 horas de oração, acordavam 4 horas da manhã, como Jesus fazia, e orava 4 horas da manhã já para o Pai, carregando a bateria para poder atender o povo, para poder descer nas cidades e ser usado pelo Deus Todo-Poderoso. E nos dias de hoje nós já não fazemos isso, mas nada contra. Se você ora 5 minutos, mas você abre o coração com o Senhor, tudo é válido. Só que você tem que se entregar mesmo. Não é eu vou orar só para ficar livre disso, eu vou pregar só para ficar livre disso, para dizer que eu preguei, para dizer que eu orei. Aleluia. Não vai funcionar. Vai funcionar se você realmente
for lá orar, e você abrir seu coração, tudo funciona. Você ficar 4 horas orando, ou você ficar 5 minutos orando, funciona se você abrir seu coração. Aleluia, glória a Deus. Então, versículo 3: porque a visão ainda está para se cumprir-se. A visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. O que ele quer dizer? Irmão, se você orou, se você pediu para Deus, se você jejuou, se você foi no seu quartinho em particular com o Senhor, teve um particular com Ele, se orou, pediu, espera que Ele vai, não tardará a resposta de Deus. Aleluia. A sua oração não voltará vazia. Abacuque está pedindo para Deus para que venha responder. Aleluia. Porque Abacuque falou assim: o senhor não está vendo essa bagunça? O senhor não está vendo o que está acontecendo? O senhor não está vendo o que está se passando? E o senhor não vai fazer nada? Eu espero que nenhum de nós venhamos fazer esse tipo de pergunta para Deus, né? Porque Ele é onipotente, onisciente, onipresente. Quem manda é Ele, quem resolve é Ele, quem faz é Ele. Se Ele fizer é Deus, se Ele não fizer, continua sendo Deus. Aleluia, glória a Deus. Então, meus irmãos, meus amados, porque a visão ainda está para se cumprir-se, ela ainda vai cumprir essa visão, ainda não chegou o tempo de Deus. Se um dia é 1000 anos para Ele, 1000 anos para Ele é um dia, quem somos nós? Quem somos nós? Somos apenas pó. Então, ele diz que não, certamente virá e não tardará. Agora, pode ser amanhã a vinda de Jesus. Ele não prometeu? Os anjos não apareceram com os discípulos quando estavam olhando ali assunto ao céu na nuvem? Do mesmo jeito que esse Senhor subiu, o que vocês estão olhando? Ele vai voltar. Ele vai voltar pela segunda vez para buscar sua noiva. Aleluia. Então, o que Abacuque está falando lá no Antigo Testamento, o anjo já falou lá em Atos dos Apóstolos, quando ele foi assunto ao céu. Aleluia. Mas era necessário que ele viesse para que atendesse também as perguntas de Abacuque. Quantos não perguntam? Quantos não querem? Quantos que hoje já não estão acreditando mais que Jesus vai voltar? Eu creio. A igreja do Senhor crê. Os crentes verdadeiros, os crentes que realmente estão esperando, eles creem. Aleluia. Versículo 4: eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Aqui está a resposta para você e para mim. O soberbo, irmão, não vai estar nem aí, ele não acredita mesmo, não está nem aí, ele está no pecado, então ele sou assim mesmo, bate no peito e acabou. Você não, você que é crente, você tem temor, você tem fé, você está esperando Jesus voltar, você acredita numa vida após essa, na eternidade, na salvação, você guarda de todo o seu coração. Aleluia, glória a Deus. Ele só está dando um exemplo aqui, já com Abacuque no Velho Testamento, aleluia, para que nós venhamos aprender. Olha só, vou ler de novo: eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Você é justo, então você pode viver o homem na torre de vigia. Aleluia, glória a Deus. Assim, versículo 5: assim como o vinho é enganoso, tão pouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como um sepulcro, e é como a morte, que não se farta, ele ajunta para si
todas as nações e congrega todos os povos. Aleluia, irmão. Está aqui. Está aqui aqueles que realmente se escancaram nos dias de hoje, perseguindo a igreja, falando mal de crente, falando mal de pastor, falando mal de pregação. Aleluia. Está aqui. Escancar a sua boca nem um sepulcro. Aleluia. E é como a morte. Eles estão mortos por Deus, estão secos. Eles não querem. E muitos daqueles que passaram e tiveram e quiseram, por algum motivo, saiu da presença de Deus. Aleluia. Satanás entrou, saiu da presença e ele foi para o mundo e hoje ele vive isto. Aleluia. Tem oportunidade? Sim, vai ter oportunidade. Talvez lá na grande tribulação. Aleluia. Então, meu querido e meu amado, na verdade, o que nós vivemos e o que nós estamos para viver e o que nós estamos passando, Abacuque já falou lá atrás. Abacuque já foi revelado lá para ele. Hoje você já dificilmente, não sei desse país, mas nós vamos estar fazendo isso. Por exemplo, foca aqui para mim. Nós estamos no Japão. Nós estamos na cidade de Hamamatsu, uma cidade que não é muito importante, mas ela é importante porque aqui, cidade que passa o trem bala, o trem Shinkansen que fala aqui, trem bala é uma cidade importante. Então, nós vamos fazer uma marcha para Jesus. Fomos autorizados a fazer uma marcha para Jesus aqui no Japão. Então, o que Abacuque está falando? Nós vamos ter um outdoor, como nós estamos tendo aqui agora, nós vamos ter um outdoor, nós mesmos, vivos, crente, na fé, vamos caminhar com camisetas escrito o nome de Jesus, para honrar Ele. Aleluia. Então, o que Abacuque recebeu de Deus para escrever no outdoor, nós vamos sair com o outdoor, com Abacuque, como Deus falou para Abacuque. Escreve no outdoor, só que o outdoor vai ser nós caminhando, crentes vivos caminhando, mostrando que Jesus é o nosso Rei, Jesus é o nosso Deus, é o nosso Senhor e Salvador, para que toda criatura, toda a humanidade, Japão e todas as nações se convertam e aceitem a Jesus Cristo, o único, para que possa ter a sua salvação. Então, é sábado agora, irmãos. Hoje é quinta, sexta, sábado, depois da manhã, estaremos caminhando. Essa igreja aqui vai caminhar com ele. Nós vamos caminhar. Pastores, todos os pastores foram convidados, todas as igrejas, então, que todos possam estar presentes. Aleluia. Então, o que ele falou, volta aqui na palavra, por favor. O que ele falou, que Deus falou para Abacuque, está se revelando no dia de hoje. Agora, quem é que vai aceitar? Quem é que vai fazer? Quem é que vai participar? Rachar, Sorima, Bequema, Torchukuru. Quem é que vai? Só aqueles que não são o que, irmãos? Só os que não são enganosos, não foram enganados, aleluia, não estão enganados, os arrogantes. Que vai ter pessoas que vão achar que aquilo que nós estamos fazendo não tem nada a ver, que não tem necessidade. Para que fazer isso? Para que ter que caminhar? Para que tem que mostrar? Para que... Irmãos, vai ter os arrogantes, aleluia, vai ter os falsos, glória a Deus, os gananciosos vão permanecer arrogantes,
escancará as suas bocas que nem um sepulcro para perseguir. E eu vou falar para você, não é só a pessoa do mundo não é só a pessoa que não tem crença não, são os de dentro da igreja também, são as igrejas também que não vão porque vão falar que tem alguma coisa para se fazer, que tem já um lugar para fazer outras coisas e não vai participar. Quer dizer, quando nós se reunimos num corpo só, para que todos vão adorar Jesus, para que todos vão mostrar Jesus, para que todos vão honrar Jesus, tem uns que não podem ir porque tem outras programações. Quer dizer que nós, quando nos encontrar lá no céu, quando Jesus vir buscar, que nós estivermos todos juntos lá, você também vai ter programação no dia que ele voltar para buscar a noiva? Para buscar a igreja? Você vai ter programação? Está aí a pergunta, irmão, que não deixa calar. Está aí a pergunta que ecoa em todas as igrejas. Agora eu vou te perguntar, quem é você? Quem que instituiu você para negar a marchar para Jesus? Quem é você que tem a coragem de negar? Sabe o que está dando a impressão? Que você está com vergonha de marchar lá fora para Jesus, mostrar para Jesus. Você está com vergonha de Jesus, o qual Jesus vai se vergonhar também de você. Não é assim? Aquele que se vergonhar de mim, também eu vou me envergonhar de você perante meu Pai. Aleluia. Então, vigia, meu irmão, vigia, porque Abacuque, ele subiu na torre de vigia para vigiar. Aleluia. Ele foi vigiar, porque na oração de Abacuque, ele sobe na torre para vigiar. Aleluia. Por-me-ei na minha torre de vigia. Sabe o que está acontecendo com você? Vou falar já diretamente, que não quer participar dessa marcha para Jesus. Você não subiu ainda na torre de vigia. Você não teve ainda um particular com Deus. Aonde que está escrito que você já tem uma programação e não pode se ajuntar com os crentes para marchar para Jesus? Fala para mim. Você vai subir separado? Você vai subir separado? Ou Jesus vem buscar todos? Não vai ter placa de igreja, irmão. Não vai ter Batista, Mundial, Assembleia. Não vai ter. O que vai ter é a sua conversão. O que vai ter é você não ter vergonha de Jesus. O que vai ter é você se entregar aqui na terra para Ele. Para o que Ele é, não o que Ele faz. Do jeito que você está fazendo, você está querendo fazer o que Ele faz. Aleluia. Se negando a marchar para Jesus. Agora, você que está se excluindo, aleluia, você que está se excluindo, porque já tem uma programação, que Deus abençoe a sua vida, tá, irmão? A responsabilidade já não é nossa mais, a responsabilidade já é realmente você com Deus, tá? Porque a resposta do Senhor é justamente essa: se coloca na torre de vigia. Sabe por quê, irmão? Porque a torre de vigia sobe só um. Não é para você subir em dois, não é para você subir com a igreja, não, é para você subir sozinho. Você tem um particular com Deus, Ele quer que você sobe lá, por isso que Jesus ia para o monte. Entendeu? Ele quer que você sobe lá e tenha um particular com Ele.
Ele não quer que você leve fulano de tal, nem a sua igreja, nem o seu companheiro, não. É um particular, você e ele. Então, se você sobe na torre de vigia, com certeza quando fala Jesus vai, nós vamos fazer uma marcha para Jesus. Nós vamos nos unir, fazer uma marcha para Jesus. Irmão, não importa que você prega, que você deixa de pregar, o que a sua igreja é, o que você deixa de ser igreja, nós somos um corpo só. É assim ou não é? Então, o que nós podemos fazer? Veja bem, voltando um pouquinho aqui em Abacuque, no versículo 12, a intercessão do profeta, tá? O que nós precisamos fazer, o que você precisa fazer também, é interceder, tá? Já que você não vai participar, já que você não vai, porque você tem as suas programações já, então você precisa interceder, porque o profeta intercedeu. Ele diz no versículo 12: não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu santo, não morreremos, ó Senhor, para executar juízo? Puseste aquele povo, tu rocha, ó rocha, fundaste para servir de disciplina. Até aqui eu já vou meditar com você. Olha, você precisa realmente, essa intercessão é uma disciplina para a sua vida. Quando nós somos disciplinados e aceitamos Jesus como único e salvador das nossas vidas, é o único. É o único. Quando eu tenho alguma coisa para Jesus, eu tenho que estar presente. Eu tenho que estar lá. Versículo 13: tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar, pois toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso demora aquele que é mais justo do que ele. Aleluia. Oh meu Deus. Porque faz o homem, versículo 14, porque faz o homem como os peixes do mar, como os répteis, que não tem quem o governe. A todos levanta o inimigo como o anzol, pesca-os de arrastão e os ajunta na sua rede varredura. Por isso ele se alegra e se regozija. Por isso, versículo 16, oferece sacrifício à sua rede e queima o incenso à sua varredura, porque por elas enriqueceu a sua porção e tem gordura a sua comida. Acaso continuará por isso esvaziando a sua rede e matando sem piedade os povos? Aleluia. Ele intercede, porque na verdade nós era para ser fulminados, nós merecíamos realmente ser fulminados, nós merecíamos realmente ser aniquilados até hoje. Aleluia. Mas teve um que comprou nós com o sangue dele, porque ele pediu para o Pai: eu quero esse povo para mim. E derramou o sangue para poder, derramou o sangue por você, por mim, por amor incondicional. Esse, porque Abacuque está aqui falando, intercedendo, de uma certa forma por nós, tá? Por quê? Jesus já, desde a fundação, já existia, mas ele viria só depois de João Batista no Novo Testamento, que ele ia ser apresentado. E aqui Abacuque está falando, mas Jesus se apresentou ao Pai e falou: eu quero eles para mim.
Aleluia. E se entregou. Agora o Pai, como é Deus, tem certeza, até o momento que ele vai orar no Monte das Oliveiras, que fica agoniado e soa até gotas de sangue, se possível passa-se cálice de mim, mas que não seja feita a minha vontade, sim a sua. Por quê? Ele assumiu lá, e a hora que ele desceu, você vai descer, você vai obedecer, e eu vou trazer você de volta. E ele não voltou? Só que ele voltou, e ele está preparando as moradas para todos nós, as mansões para todos nós, porque ele vai descer pela segunda vez, porque ele tomou a chave do céu, da terra e debaixo da terra, está sentado à direita, ele está com as marcas na mão, nos pés, do lado, aleluia, mas é por você e por mim. Agora você não quer marchar lá? Você não quer apresentar ele lá para o povo? Um povo que nem o Japão, que ainda não é convertido? Você não quer? Ele está com as marcas na mão, nos pés e do lado, por causa de você. E você tem algo mais importante para fazer do que marchar para Jesus? Ei, aonde que foi a sua conversão? Abacuque fala, ele intercedeu por todos. Então aonde que foi a sua conversão? Ou quem é que te enganou? Porque enquanto nós nos humilharmos, enquanto nós, quando os discípulos perguntaram para Jesus qual que é o maior de nós no reino, ele puxou uma criança no meio e falou assim: enquanto vocês não serem que nem uma criança, vocês não vão entrar no reino dos céus. Então, se nós, irmãos, nos humilharmos, se nós não colocar a nossa face lá fora, se nós não mostrarmos que nós amamos a Jesus, que nós temos Ele de coração, Ele fez isso por nós, Ele se expôs, como um cordeiro, morreu na cruz, morte de cruz por você e por mim, foi humilhado por você e por mim, foi comprado, comprou nós, todos nós, com o sangue dele. E agora você não quer dar uns passos de 1h30 aqui nessa nação? Muito bem, muito bem. Isso é para aqueles que negaram ir conosco nessa marcha. Aleluia. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, em nome de Jesus. Como que eu escrevi até o versículo 20, eu tenho mais algumas coisas para falar aqui, e nós vamos ser mais rápido. Cinco ais sobre os caldeus. Aleluia. Não levantarão, pois, todos esses contra ele um provérbio, um dito zombador, dirão: ai daquele que acumula o que não é seu, até quando? E daquele que a si mesmo se carrega de penhores. Não se levantarão de repente os teus credores, e não despertarão os que hão de abalar? Tu lhes servirás de despojos, visto como despojaste as minhas nações, todos os mais povos se despojarão a ti, por causa do sangue do homem e da violência contra a terra, contra a cidade, contra todos os seus moradores. Eu vou voltar um pouquinho aqui para você ver o que ele fala.
visto como despojastes as minhas nações. Visto como despojaste as muitas nações. Você está me entendendo o que Abacuque está falando? Se nós despojarmos o Japão, você que não quer marchar para Jesus, por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os seus moradores. Ai daquele que ajunta em sua casa bem mal adquiridos, para pôr em lugar alto o seu ninho, a fim de livrar-se das garras do mal. Irmão, vai lendo isso aqui e vai percebendo o erro que você está fazendo de não honrar Jesus. Vergonha maquinaste para a tua casa. Já é uma vergonha para a tua casa, para a tua igreja. Ei, acorda. Destruindo tu a muitos povos, pecaste contra a tua alma. Porque a pedra clamará da parede e a trave lhe responderá do madeiramento. Jesus morreu aonde, irmão? Ele foi pregado aonde? No madeiro. Tem alguma coisa a ver? Ai daquele que edifica a cidade com sangue e a fundamenta com a iniquidade. Não vem do Senhor dos exércitos que as nações labutem para o fogo e os povos se fatiguem em vão? Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, misturando a bebida o seu furor, e que o embebeda para lhe contemplar as vergonhas. Serás farto do opróbrio em vez de honra. Bebe tu também e exibe a tua incircuncisão. Chegará a tua vez de tomares o cálice da mão direita do Senhor. Segura aí, hein? Chegará a tua oportunidade de beber o cálice da mão direita do Senhor. Quem fala isso aqui é Abacuque, profeta, lá no Antigo Testamento. Você já está preparado para beber da mão direita do Senhor o cálice dele? A ignomia cairá sobre a tua glória, porque a violência contra o Líbano te cobrirá, e a destruição que fizeste dos animais ferozes te assombrará por causa do sangue dos homens, da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os seus moradores. Que aproveita o ídolo, visto que o seu artífice o esculpiu, e a imagem de fundição mestra de mentiras, para que o artífice confie na obra, fazendo ídolos mudos. Aqui sabe o que ele está falando a respeito dos ídolos mudos? É como Paulo pregou lá na cidade, a respeito daquelas imagens que estavam lá. Aleluia! E até hoje nós temos ainda, igrejas que adoram imagens. Ou você adora o Deus vivo, ou você está sendo enganado adorando imagens. Aleluia! Isso está na Bíblia. Glória a Deus. Ai daquele que diz: a madeira acorda e a pedra muda. Desperta, pode o ídolo ensinar? Eis que está
coberto de ouro e de prata, mas o seu interior não há fôlego nenhum. Glória a Deus. Porque nós somos feitos de barro, mas tem ouro dentro de nós. Qual que é o nosso ouro e nossa prata? O Espírito Santo que está em nossas vidas. O Espírito que foi assoprado por Jesus, por Deus. O Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Aleluia. Glória a Deus. Tarefa de casa. Abacuque tem 3 capítulos só. 1, 2, 3. Lê você em casa e medite nessa palavra. Depois vem a oração de Abacuque. Aleluia. Na verdade, os profetas, que nem Isaías, que falou de Jesus também, no capítulo 53. Então, já desde o Antigo Testamento, já vinha se providenciando e se buscando e se esperando o Messias. Aleluia. Já tinha uma visão para o Messias. O Messias vem a partir de Mateus, a partir do Novo Testamento, depois de Malaquias. Mas esse tempo todo, não sei se a sua Bíblia tem uma folha em branco. Aleluia. Não sei se tem uma folha em branco entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. Essa folha em branca significa que Deus ficou 400 anos em silêncio, porque ele não sabia mais o que fazer. O homem já estava o traindo, dizendo assim. Mas aí surge a vinda de Jesus, sem ninguém o conhecer, sem ninguém o saber. Também ele não se manifestava. E aí por diante, porque se ele não vem na terra, se ele não vem nos mostrar, você e eu não saberíamos quem é esse reino de Deus que é oferecido para nós pela palavra de Deus, para que nós possamos ter uma vida eterna lá. Não teríamos essa oportunidade de conhecer e de estarmos com Jesus. Então é preciso ouvir, mostrar e depois ressuscitar, estar sentado à direita do Pai, e a promessa é que ele vai vir pela segunda vez. Agora, quem é que está preparado para receber Jesus? Nós temos que meditar nisso. Quem está preparado para receber Jesus? E ao nós recebemos, nós vamos com Ele. Aí eu te pergunto, ou então você vai perguntar, mas como que eu vou me preparar? De que maneira que eu vou me preparar? Está aqui. Olha o que ele deixou aqui. A prova, o manual, a voz de Deus, a Bíblia Sagrada, para você ler, meditar, acreditar e esperar, perseverando no amor de Deus, na presença do Senhor, na fé, e aguardando, e sendo justo, como Abacuque está falando. Então, queira ou não queira, irmão, você tem que subir na torre de vigia.
para ficar mais próximo do Senhor e ter um particular com Ele. Aleluia. É isso que nós temos que fazer, que nós temos que buscar em nossas vidas. Glória a Deus. Glorificado e exaltado o nome do Senhor. Eu quero que você abra agora a Bíblia, a sua Bíblia, junto comigo. Glória a Deus. Aleluia. Lá em Atos Apóstolos. Atos Apóstolos. Capítulo 2. Só para nós fechar esse culto, esse ensinamento. Atos Apóstolos, capítulo 2. Você achou aí? Atos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1. Glória a Deus. Diz assim: a descida do Espírito Santo. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídos entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Aleluia. Mais uma prova, porque Jesus, quando foi assunto ao céu, ele falou. Se você voltar um pouquinho mais no versículo, capítulo 1, a ascensão de Jesus, versículo 6, você vai ver que então os que estavam reunidos lhes perguntaram: Senhor, será esse o tempo em que se restaurará o reino de Israel? Responde-lhe: não vos compete conhecer tempo ou época que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serei minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Eu vou trocar aqui as cidades aqui. Mas receberei o poder de descer sobre vós o Espírito Santo, e serei minhas testemunhas tanto em Ramamatos, aleluia, em Fukuroi, no Japão e em todas as nações. Aleluia. Ditas as palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem cobriu os seus olhos, estando ele com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia. Eis que 2 varões vestidos de branco puseram ao lado deles e lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Diga glória a Deus, diga graças a Deus, aleluia. Então, irmão, quando ele diz que recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serei minhas testemunhas tanto em Jerusalém, nós somos testemunha dele em qualquer lugar do mundo, no Japão. E por que você não quer participar dessa marcha para Jesus? Nós seremos testemunha de Jesus lá fora, caminhando. Aleluia. Mas recebereis sobre vós o Espírito Santo, e serei minha testemunha. Quer dizer, então você não recebeu ainda. Porque se você recebeu, você vai ser testemunha de Jesus, não vai ser? Ei! Então, se eu recebi, se eu vou ser testemunha de Jesus, eu saio para a marcha, eu saio para onde Jesus mandar, saio para onde tiver que ir.
Porque está bem claro aqui que eles estavam reunidos e foi cumprido o que Jesus falou. Receberam o Espírito Santo. Foram cheios do Espírito Santo. E no discurso de Pedro, aleluia, se converteram mais de 3.500 pessoas. Está escrito aqui. E aí, meu irmão, você está com vergonha por quê? De machar? Eu vou falar para você, a palavra confronta a gente se nós realmente olharmos e lermos e vivemos ela. Ela vai nos confrontar. E você não vai sentir mais vergonha de Jesus. Aleluia. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe seus caminhos, Deus abençoe a sua igreja, Deus abençoe, e que você possa realmente abrir seu coração e você possa ter um particular, subir na torre de vigia, ter um particular com Deus, para você saber o que realmente você está fazendo aqui na terra, para que o Senhor possa te encaminhar e revelar para você o que você tem que fazer aqui. Aleluia, glória a Deus. Vamos orar e agradecer ao Senhor por causa desse culto maravilhoso, essa palavra tremenda que nós aprendemos nessa noite, em nome de Jesus. Pai querido, Pai de poder e glória, glorificado e exaltado o nome do Senhor. Queremos te agradecer por mais esse privilégio de estar pregando a palavra do Senhor, aprendendo com a palavra do Senhor, pela revelação do Espírito Santo sobre nossas vidas, para que nós realmente façamos a tua vontade e o teu querer, e o teu nome seja glorificado e exaltado para sempre. Toda honra, toda glória somente para o nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele é o caminho, a verdade e a vida, aleluia, que nós possamos adorá-lo, glorificá-lo, aleluia, e estar sempre com Ele, andando por caminho dEle, fazendo a vontade dEle, aleluia, glória a Deus, ganhando as vidas, pregando o Evangelho, a palavra do Senhor, sendo missionário do Senhor Jesus Cristo, aleluia, fazendo a vontade do Senhor, e o nome do Senhor venha a ser glorificado. Pedimos ao Senhor, meu Deus, que nessa marcha, desse sábado, o Senhor esteja conosco, aleluia, que o nome do Senhor seja glorificado, que todas as vidas que vão assistir, vão ver, vão marchar conosco, que esteja conosco, Senhor, meu Deus, e que tudo seja para a honra e glória do teu santo e glorioso nome, que nós possamos mostrar para essa nação que o Senhor é o nosso Senhor e Salvador de nossas vidas, e eles possam enxergar o Senhor e nós possa chegar ao Senhor nessa marcha, e muitas vidas possam se converter, muitas vidas possam querer conhecer o Senhor e buscar o Senhor, em nome de Jesus Cristo. Nós te pedimos, te agradecemos, no nome de Jesus, aleluia, glórias ao teu nome, Senhor. Meu Deus, pedimos ao Senhor também nessa noite, que o Senhor possa estender as mãos sobre aqueles necessitados, aqueles que precisam, aqueles, meu Pai, que estão inscritos aqui no livro de oração, meu Deus, aqueles que estão, meu Pai, com uma doença, com um problema, ali na UTI, que o Senhor possa tocar com o poder do Senhor, Pai, e venha revelar, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, sobre a vida deles, meu Pai, o teu milagre. Estende as mãos, coloca as tuas mãos sobre essas vidas, curando, libertando, transformando, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, livrando teus filhos, livrando, meu Pai, a cada vida, a cada jovem das drogas, do vício, da prostituição, da criminalidade, Senhor. Toca o teu poder sobre essas vidas, aqueles que estão, meu Pai, na prisão, Senhor, que ali saiam dali homens pregadores da palavra do Senhor, homens, meu Deus, que convertidos na presença do Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Espírito Santo possa visitá-la a cada um deles, Senhor. Assim também, meu Deus, em cada leito de hospital da humanidade, do mundo, Senhor, que seja visitada essas vidas, Senhor, meu Pai, que eles sejam curados pelo poder do Senhor. Visita também os asilos, Senhor, onde os velhinhos, Pai, estão todos ali, Senhor. Meu Deus, muitos são abandonados, muitos, meu Deus, estão precisando, meu Deus, de um reforço, uma visita do Senhor. Toca o poder do Senhor sobre essas vidas, Senhor. Meu Deus, o hospital de câncer, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, muitas vidas sofrendo, meu Deus, glória a Deus, vidas que perderam tudo, Senhor, vidas que estão passando necessidade, vidas que estão precisando, Pai, de uma porta aberta, vidas, meu Pai, que estão precisando, sim, Pai, de uma libertação. Nós já repreendemos esse mal, a seta maligna, repreendemos, meu Pai, toda a investida do inimigo sobre esses casamentos que estão se separando,
meu Deus, repreendendo já, meu Pai, essa vida maligna, Senhor, meu Deus, que essa vida vive, Senhor, essa perturbação que essa vida recebeu, meu Deus, seja cair por terra agora pelo poder do Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. E nós pedimos ao Senhor por essas vidas, Pai. Estende as mãos por cada um deles, Pai. E o nome do Senhor venha ser glorificado e exaltado para sempre. Abençoe essas vidas que estão nos assistindo, aquelas que vão nos assistir, Senhor, que recebam bênção do Senhor, e todas as orações que eles fizeram que sejam respondidas, e o nome do Senhor venha ser glorificado. Te pedimos, meu Deus, e já te agradecemos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus, aleluia. Vamos, fiquem de pé, estende suas mãos, feche seus olhos. Vou ministrar a bênção apostólica e estaremos encerrando o culto em nome de Jesus. A graça do Senhor Jesus Cristo, o Rei da Glória, o amor de Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Altíssimo, nosso Papai, e a comunhão do Senhor Espírito Santo, que esteja com vós e com a sua família. Toda a igreja diz: amém. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Não se esqueçam, esse sábado, dia 14, estaremos marchando para Jesus, aqui na cidade de Ramamatos, em nome de Jesus. E o nome do Senhor seja glorificado. Aleluia. Até sábado, então, na marcha que vai começar às 13 horas e 30 minutos. Glória a Deus, no centro de Ramamatos. Aleluia. E à noite, o culto às 8 horas da noite, aqui na Igreja Evangélica Unidos com Cristo, Assembleia de Deus. Deus abençoe a sua vida. Um beijo no coração. Tchau.